Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a pesquisadora Dionete Santin. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. A Dionete, ela tem uma formação que também é bastante sui generis, bastante incomum, porque estudou na Exalc de Piracicaba, engenheira agrônoma, depois aqui na Biologia fez mestrado, doutoramento e é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp. E o seu grande tema, que nós vamos tratar hoje, é justamente o tema do mapeamento das áreas verdes em geral e aqui de Campinas em particular. A primeira questão que gostaria de pôr é o que é um mapeamento de áreas verdes e por que isso é importante? Bem, o mapeamento de áreas verdes, ele consiste em se tomar as imagens, as informações disponíveis, seja através de imagens de satélite, através de fotografias aéreas mais recentes, e transpor tudo isso para um novo mapa. Quando a gente extrai essas informações, coloca num mapa e depois a gente faz essa checagem em campo, aí a gente tem uma acurácia, né, maior do que se a gente simplesmente pegasse as imagens disponíveis e fizesse a análise delas, que, assim, por sinal, hoje elas são muito boas, né? Até dá para fazer bons e grandes trabalhos a partir só das imagens. Só com as imagens. Tá. Mas nas imagens, muitas situações, elas ficam camufladas. Então, quando a gente vai em campo, a gente observa e vê, olha, isso aqui realmente é um misto, né, de plantas exóticas com frutíferas comerciais, com muitas espécies nativas. Isso aqui já virou uma floresta mista, né? E normalmente nas imagens a gente consegue definir muito bem o que é uma formação vegetal bem preservada, se ela for de floresta estacional semidecidual, se ela for de cerrado, ou se for floresta paludosa. Precisa que faça a tradução desses então, justamente porque para nós que somos leigos, essa diversidade, e primeiro assim, quando for esclarecer, peço que diga um pouquinho sobre o que são essas especificidades, mas também o nosso eu e o nosso público ficará admirado, quer dizer, isso tudo numa mesma cidade aparece? Como Sim. É que é isso? Então vamos tomar o caso de Campinas. Campinas foi a cidade que foi a primeira cidade a ter um mapeamento com esse nível de detalhamento, né? Então, na realidade, quando a gente propôs fazer esse levantamento, esse mapeamento de Campinas, era para responder algumas perguntas que precisavam de respostas. E apesar da cidade ter a Unicamp, de ter o Instituto Agronômico, a Embrapa, né, muitas instituições aí que poderiam estar envolvidas nesse processo, mas ela não tinha, com esse nível de detalhamento, nada feito. Então, o que a gente fez? Botou tudo isso no mapa, saímos em campo, e aí, quando a gente foi a campo, a gente ia vendo. Isso daqui é um fragmento de floresta estacional semidecidual. O que é floresta estacional semidecidual? São as matas, né? A gente fala assim, lá tem uma mata. Pode ter certeza que é a floresta estacional. A floresta, na realidade, se a gente fosse traduzir de uma forma simples, é mata. Estacional, por quê? Nós temos aqui nessa região do Planalto uma situação onde as épocas, as estações do ano, elas são muito bem definidas. Nós tivemos uma estação seca e fria e agora estamos tendo uma estação quente e chuvosa. Então, são as duas grandes estações que temos aqui nessa nossa região. Daí o termo estacional. Por quê? Porque quando a gente tem o outono, a primavera, elas ficam meio diluídas, né, dentro. Mas o seco e o chuvoso, o quente e o frio é definido. Então, é estacional por conta disso. E semidecidual, porque isso já está fazendo se reportando à vegetação. As espécies, elas derrubam folhas ao longo do ano. Mas, assim, elas não derrubam todas as folhas ao mesmo tempo. Então, se a gente entrar na mata na época seca e se a gente entrar na mata na época chuvosa, a gente vai sentir uma diferença assim, que na época chuvosa ela está muito mais viçosa, mais agradável, o verde mais verde, né? Agora, na época seca, o que a gente vai perceber? Que existe muito mais luz que adentra dentro da floresta, existe uma camada de folhas secas maior no chão, algumas árvores estarão
totalmente sem folhas, né, decíduas, e outras árvores estarão com as suas folhas, talvez um pouquinho menos. Então, o que a gente tem é essa semideciduidade. Umas derrubam tudo, outras não derrubam nada, outras vão derrubando aos pouquinhos. Nada, não, derrubam um pouco, né? Então, é daí esse termo semidecidual. Então, aí a gente fez o mapeamento das florestas e fizemos o mapeamento da outra forma, que é a floresta paludosa. A paludosa, ela é a mata conhecida como mata de brejo, mata brejosa ou brejo, popularmente é assim que a gente conhece. São áreas onde existe um afloramento do lençol freático, elas têm o solo permanentemente encharcada, então a gente não consegue caminhar dentro de uma área de brejo. Por quê? Na mata, a gente, agora, através de trilha, vai no brejo, não. Aqui na cidade de Campinas, existem brejos também? Sim, matas de brejo. Então, eu estou falando do que nós chamamos em Campinas, tá? Então, essa floresta de brejo existe aqui. Quando a gente compara, assim, fisionomicamente, você tem a floresta, a mata, ela é uma floresta alta. Então, são árvores que elas vão atingir 30 metros de altura, né? Em média vão ter 20, a floresta vai ter 20 metros, 25, e algumas árvores emergentes com 30, 35 metros, né? Na floresta brejosa, ela já é mais baixa. A altura dela, em média, é 12 metros, 15 metros. Raramente ela tem uma árvore bem mais alta que isso. Né? E as espécies que ocorrem na floresta de brejo, elas são adaptadas àquela condição, porque a raiz dela tem que ficar o tempo inteiro em contato com uma quantidade de água muito grande. Né? E essas plantas, como eu falei, na floresta você caminha pelas trilhas, no brejo não dá. Por quê? Porque existem uns amontoadozinhos assim, de terra, umas porções mais elevadas, que são denominadas murundus. E aí as árvores crescem sobre essas porções. E existem as canaletas que rodeiam e a água corre nessas canaletas. Ela corre ali, mas aquela porção do meio, ela é encharcada também. Então, não dá para andar no brejo. Então, essas áreas, elas têm já uma vocação definida para serem preservadas, não terem nenhum tipo de uso. Né? E as políticas públicas aqui em Campinas, com relação a todos esses ambientes, tem sido efetiva? Quais são os desafios que a gente encontra? Olha, a gente tem, nós tivemos, olha, o meu trabalho ele foi terminado em 1999. O seu mapeamento original? Meu mapeamento original. Eu usei fotografias, imagens de 1995. Então, elas foram de 94, porque elas foram disponibilizadas em 95. Então, em 99, quando foi defendida a tese, na verdade, a gente já tinha um diagnóstico de 1994, já era de 6 anos atrás, tá? Mas leva um tempo, né? Porque demorou até um pouco mais, porque foi um trabalho, eu não tive nenhum patrocínio, nenhum recurso, eu banquei integralmente esse trabalho, né? Mas tive bolsa para os alunos que me acompanharam, né? Então, isso é louvável. Então, quando ele terminou, ele já tinha isso. Bom, depois disso, a gente teve um problema que é o quê? É fazer com que as administrações que se passaram depois de 99 olhassem para aquele trabalho e falassem assim, poxa, finalmente temos alguma coisa, vamos aproveitar. A gente tem problemas políticos, né? E política partidária, né? Eu não tenho filiação partidária. Sempre prestei serviços e informações, meus dados sempre foram disponibilizados para toda e qualquer administração do município de Campinas. Até mesmo antes desse trabalho ser defendido, eu peguei todo o que tinha de informação e joguei dentro do Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo. Eu participei desse plano, né? Então, todos os pedidos de tombamento que vinham sendo feitos e tudo mais. Então, assim, existem políticas para isso, foi a sua pergunta. Até o ano de 1996, 97, a gente não tinha nenhuma administração que fosse assim, olha, vamos utilizar isso,
as pessoas utilizavam o trabalho. Mas não uma coisa muito sistematizada. Aí, em 96 e 97, foi solicitado oficialmente se eu poderia contribuir com esses dados, se eles poderiam ser usados, e passou a ser, então, o mapa de vegetação oficial do município, fez parte do plano diretor. A partir disso, vem aí os planos locais, né? Tem que ser feita a revisão dos planos locais e tudo mais. E para isso, então, já em 97, a gente já tinha essa defasagem ainda maior, né? Em 2007, desculpa. Essa defasagem ainda maior. Então, o que foi feito? Um convênio com a Prefeitura de Campinas, e através desse convênio houve a participação de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Campinas, foi o João Facina Neto e Ângela Guiral, que foram fundamentais para o desenvolvimento desse trabalho, e aí nós refizemos. Quer dizer, há um mapeamento mais recente. Então, esse mapeamento mais recente, ele serve a todas as novas revisões dos planos, né? Então, assim, está servindo para alguma política? Está. Né? E nesse período, então, digamos, meados da década de 90, e agora já estamos entrando na segunda década do novo milênio, a situação como foi? Piorou, melhorou, aumentou? Como é que você caracterizaria? Olha, melhorou. Eu já esperava essa melhora. O resultado do meu trabalho, em 99, ele foi 2,5% do município era coberto com vegetação nativa. Tá? Então, isso significava 2.033 hectares, distribuído em todas as formações. Floresta estacional, floresta paludosa, cerrado e a vegetação rupestre dos lajedos rochosos, que foi uma situação inédita, ela não aparecia ainda, né, para o município. Então, nós fizemos, quando nós comparamos em 2010, exatamente o meu mapa e aqueles mesmos fragmentos, hoje, só aí já houve um aumento de 2,5%, foi para 6,26%, mais do que dobrou. Agora, não foi só isso, teve alguns fragmentos que eles foram suprimidos, teve coisa que desapareceu. Tá? Eu, antes de fazer o trabalho, quando eu tinha que arriscar uma expectativa sobre... Eu dizia, olha, eu tenho certeza que aumentou. Porque à medida em que eu passava na beira da estrada, como eu subi desse, né, morro e essas matas todas... Conhecia ali eu conhecia, ao vivo. Então eu olhava e falava assim, nossa, aquilo que era uma capoeirinha, tudo, olha que bonito que está já, né? Então eu já imaginava. Agora eu só não imaginava que fosse tanto, porque mais do que dobrou. E agora, nesse de 2010, foi feito também um trabalho... foi mais interessante o mapeamento, porque nós acrescentamos as áreas de várzea, que não tinha, né? E acho que também nenhuma cidade tem, viu? Acho que Campinas, ela, assim, de novo, ela está sendo... nós acrescentamos essas áreas abandonadas, pomares antigos, que depois começou a crescer espécie nativa, né? São, assim, bosques que se ficaram, se mantiveram, então eles foram, porque é uma cobertura vegetal. Né? Áreas, por exemplo, que são florestas mistas, eucaliptais abandonados, hoje você tem eucalipto, espécie nativa e goiabeira e tal. São umas florestas mistas, elas foram incorporadas. As áreas que foram sendo plantadas, né, com floresta ciliar, e então, nesse conjunto todo, essa cobertura vegetal passou para 10,86. Quer dizer, houve uma melhora significativa. Isso se deve também a políticas públicas que foram implantadas ou a fatores muito casuais? Olha, eu acho assim, uma boa parte disso se deve primeiro, da gente ter áreas que elas não foram mexidas. Da forma como elas foram mapeadas lá, o entorno delas que não foi mapeado, ele permaneceu. Então, o que acontece é que isso tudo cresceu, aumentou, ampliou aquele fragmento. Então, esse é um fator.
A gente teve assim plantios, áreas que foram plantadas, né? Mas isso tudo é muito recente, está mais atrelado a essa questão dos novos empreendimentos, que tem que plantar uma quantidade, uma política tem que de compensação. política de compensação. Algumas áreas, inclusive que foram apontadas como importantes para se tornarem parques, bosques, elas realmente foram abarcadas, né, e elas se tornaram mesmo. Mas, assim, uma boa parte, eu acho que foi devido à própria regeneração natural dessas áreas, né, áreas que não foram mexidas, áreas de pastagem, por exemplo, que o manejo do pasto não foi dado com as devidas características de cortar tudo e deixar baixo, né? Então eu acredito que seja mais por isto. Janete, eu acho que o nosso público ficou muito satisfeito, primeiro com essas boas notícias que você nos trouxe a respeito do aumento da nossa área verde aqui, e ficou muito instruído e até estimulado, eu diria, para participar também dessa luta pela preservação natural aqui em Campinas. Então eu queria agradecer muito a sua disposição de estar conosco hoje no nosso programa. Ok, eu agradeço a você e a todos pelo convite. Muito obrigada. E convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.